Olá, queridos alunos, tudo bem com vocês? Tudo joinha? Beleza, que maravilha! Sejam bem-vindos a mais uma videoaula do professor Marcelo. Nesta videoaula nós vamos estudar problemas envolvendo rendimento. Vamos que vamos! Muitos fatores podem contribuir para a obtenção de menor quantidade de produto do que a esperada, causando um rendimento menor que 100%. Tais fatores podem ser matéria-prima contendo impurezas, falhas no processo de produção, choques não efetivos entre as partículas reagentes, etc. Quando o rendimento é menor que 100%, a quantidade de produto obtida é calculada por esta relação: quantidade esperada de produto vezes o rendimento dado em percentagem ou porcentagem dividido por 100. Para se resolver problemas envolvendo rendimento, esta quantidade produzida deve ser colocada na primeira linha da regra de 3, na coluna do produto. Você deve identificar quem é o produto e colocar esta relação na primeira linha da regra de 3, na coluna do produto. Beleza? Vamos aos exemplos. Exemplo 1. O monóxido de dinitrogênio N2O pode ser obtido a partir da decomposição térmica do nitrato de amônio, NH4NO3, de acordo com a reação abaixo. Aqui está a equação química balanceada da decomposição térmica do nitrato de amônio, produzindo gás monóxido de dinitrogênio e vapor d'água. Determine a massa de monóxido de dinitrogênio em gramas, obtida a partir da transformação de 8 gramas de nitrato de amônio, considerando um rendimento de 90%. O enunciado forneceu a massa molar do nitrato de amônio, que é igual a 80 gramas por mol de nitrato de amônio, e a massa molar do monóxido de dinitrogênio, que é igual a 44 gramas por mol de monóxido de dinitrogênio. Vamos à resolução. Na regra de 3, a gente coloca as fórmulas da substância cuja massa foi fornecida no enunciado e da substância cuja massa o enunciado pediu para se calcular. O enunciado forneceu a massa em gramas do nitrato de amônio e pediu para calcular a massa em gramas do monóxido de dinitrogênio. Então, aqui na regra de 3, eu coloquei a fórmula do nitrato de amônio com o seu correspondente coeficiente estequiométrico na equação química balanceada, que é igual a 1. E coloquei também a fórmula do monóxido de dinitrogênio com o seu correspondente coeficiente estequiométrico na equação química balanceada, que é igual a 1. Na segunda linha da regra de 3, a gente coloca os dados do enunciado. Então, na coluna do nitrato de amônio, eu coloquei 8 gramas de nitrato de amônio. E na coluna do monóxido de dinitrogênio, eu coloquei a massa em gramas desta substância, pois o enunciado pediu para se calcular a massa em gramas de monóxido de dinitrogênio. Então, M é a incógnita do problema. Na primeira linha, a gente coloca os dados da equação química balanceada. Como na segunda linha da coluna do nitrato de amônio já há um valor de massa em gramas, na primeira linha a gente coloca a massa em gramas de nitrato de amônio correspondente a 1 mol. Como a massa molar do nitrato de amônio é igual a 80 gramas por mol de nitrato de amônio, eu coloquei aqui 1 vezes 80 gramas. Como na segunda linha da coluna do monóxido de dinitrogênio há um valor de massa em gramas, na primeira linha a gente coloca o valor da massa de monóxido de dinitrogênio
correspondente a 1 mol. A massa molar do N2O foi fornecida no enunciado, é igual a 44 gramas por mol de monóxido de nitrogênio. Então aqui está, 1 vezes 44 gramas. Como o enunciado forneceu que o rendimento da reação química é igual a 90%, o rendimento deve ser colocado na primeira linha da coluna do produto. O monóxido de nitrogênio é produto da reação química. Então aqui eu coloquei 1 vezes 44 gramas vezes 90 sobre 100. O resultado deste cálculo é 39,6 gramas de monóxido de nitrogênio. Isso significa que na reação de decomposição de 80 gramas de nitrato de amônio, ocorre a produção de 39,6 gramas de monóxido de nitrogênio e não de 44 gramas, pois o rendimento da reação é igual a 90%. 90% de 44 gramas é igual a 39,6 gramas. Você pode resolver a regra de 3 multiplicando o cruzado ou fazendo a proporção, dividindo o valor da segunda linha pelo valor da primeira linha da coluna do nitrato de amônio. Então, 8 dividido por 80 é igual a 0,1. Multiplicando a proporção pelo valor da primeira linha da coluna do monóxido de nitrogênio, a gente obtém o valor da massa em gramas desta substância. Então aqui está, massa é igual a 0,1 vezes 39,6. O resultado é 3,96 gramas de monóxido de nitrogênio. Não se esqueça, na regra de 3, o rendimento deve ser colocado na primeira linha da coluna do produto. Viu que bonitinho? Então vamos ao segundo exemplo. Exemplo 2. A reação entre certa quantidade de zinco e 146 gramas de ácido clorídrico, HCl, produz 40,32 litros de gás hidrogênio, H2, nas condições normais de temperatura e pressão, segundo a equação química balanceada. Aqui está a equação química balanceada da reação entre o zinco metálico no estado sólido e o ácido clorídrico, produzindo cloreto de zinco em solução aquosa e gás hidrogênio. Determine o rendimento da reação. O enunciado forneceu a massa molar do ácido clorídrico, que é igual a 36,5 gramas por mol de ácido clorídrico. Como o enunciado pede para calcular o rendimento da reação, provavelmente ele deve ser menor do que 100%. Então, o rendimento é a incógnita do problema. Vamos à resolução! Como o enunciado forneceu a massa de ácido clorídrico, na regra de 3 eu coloquei a fórmula do ácido clorídrico e o seu correspondente coeficiente estequiométrico na equação química balanceada, que é igual a 2. E como o enunciado forneceu o volume de gás hidrogênio, na regra de 3 eu coloquei a fórmula do gás hidrogênio e o seu correspondente coeficiente estequiométrico na equação química balanceada, que é igual a 1. A gente inicia a resolução da regra de 3 pela segunda linha. Na segunda linha da regra de 3, a gente coloca as informações do enunciado. Então, aqui na segunda linha da coluna do ácido clorídrico, eu coloquei a massa de ácido clorídrico fornecida no enunciado, que é igual a 146 gramas. E na segunda linha da coluna do gás hidrogênio, eu coloquei o volume de gás hidrogênio produzido na SNTP, que segundo o enunciado é igual a 40,32 litros. Na primeira linha da regra de 3, a gente coloca as informações da equação química balanceada, como na segunda linha da coluna do ácido clorídrico já tem um valor de massa em gramas, na primeira linha desta coluna, a gente tem que colocar a massa de ácido clorídrico correspondente a 2 mols. Como 1 mol de ácido clorídrico é igual a 36,5 gramas,
2 mols deste ácido é igual a 2 vezes 36,5 gramas. Como na segunda linha da coluna do gás hidrogênio tem um valor de volume em litros nas condições normais de temperatura e pressão, na primeira linha desta coluna, a gente tem que colocar o volume ocupado por 1 mol de gás hidrogênio nas CNTP, que é igual a 22,4 litros. Então, eu coloquei aqui 1 vezes 22,4 litros. Como o enunciado pediu para calcular o rendimento da reação, a gente sabe que o rendimento deve ser colocado na primeira linha da regra de 3, na coluna do produto. E o gás hidrogênio é o produto da reação. Então, olha aqui, 1 vezes 22,4 vezes o rendimento, que é a incógnita do problema, dividido por 100. Este é o volume em litros de gás hidrogênio produzido a partir de 73 gramas de ácido clorídrico. Para resolver a regra de 3, você pode multiplicar cruzado ou calcular a proporção, dividindo o valor da segunda linha pelo valor da primeira linha da coluna do ácido clorídrico, pois nesta coluna os valores já estão preenchidos. Então, olha aqui, dividindo 146 gramas por 73 gramas, a proporção é igual a 2. Multiplicando a proporção pelo valor da primeira linha da coluna do gás hidrogênio, a gente obtém o valor da segunda linha. Então, olha o que eu coloquei aqui, 40,32 é igual a 2, que é a proporção, vezes 22,4, vezes R sobre 100. Passando 100 para o outro lado, multiplicando, 40,32 vezes 100 é igual a R, vezes 44,8. 2 vezes 22,4 é igual a 44,8. Multiplicando 40,32 vezes 100, o resultado é 4.032. Basta dar com a vírgula 2 casas para a direita. Passando 44,8 para o outro lado, dividindo, a gente calcula o rendimento da reação química. Resolvendo esta divisão, o rendimento é igual a 90%. 2 detalhes importantes. Não esqueça a unidade da resposta. E também não deixe o resultado final na forma de fração. Você pode perder pontos numa avaliação de química. Beleza? Gostou desse vídeo? Aprendeu tudo direitinho? Muito bem, show de bola! Então, por favor, deixe aquele seu like bem bonitinho. E se você ainda não é inscrito, o que você está esperando? Se inscreva no meu canal. Muito obrigado por ter assistido essa videoaula até o final. Já estou indo. Um grande abraço. Tchau, tchau. Fui!